Bem-vindos a Investir é Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual seria o resultado de uma carteira aleatória escolhida olhando apenas para o lucro das empresas. Então, se tu quiser saber o resultado desse estudo, fica até o final desse vídeo para tu entender as conclusões desse estudo e cuidado para não pegar só parte desse vídeo e sair com o entendimento errado. Então, olha com calma até o final. E eu devo fazer novos estudos desse tipo. Até, se tu tiver alguma sugestão de algum estudo que tu gostaria que fosse feito, deixa aí nos comentários. Só cuidado com as sugestões muito mirabolantes, porque uma das grandes dificuldades de fazer esse tipo de estudo é conseguir as fontes de dados. Afinal, eu não tenho acesso à Economática, por exemplo. Por isso, leva isso em consideração na hora de fazer a tua sugestão. Mas o que eu fiz em relação a esse estudo aqui, ó? Eu entrei lá no GuiaInvest e baixei uma planilha aqui com algumas informações sobre as empresas. Vocês vão ver que eu vou estar mais focado na questão do lucro, mas eu baixei alguma questão relacionada a dividendos também. Mas nesse estudo a gente vai focar principalmente só no indicador de lucro. E o que essa coluna aqui está dizendo? Lucro constante de 2012 a 2016. Quer dizer que a empresa, no lucro anual de 2012 a 2016, ela não teve nenhum prejuízo. Se tiver escrito sim, quer dizer que ela só teve lucro durante esses anos. Se tiver escrito não, quer dizer que em algum desses anos ela teve algum prejuízo. Por exemplo, essa empresa aqui que a gente viu que está dizendo não na linha, ela teve um lucro líquido negativo em 2015. E essa segunda coluna é bem parecida. Ela olha e vê se a empresa pagou dividendos de 2012 até 2016. Se ela pagou dividendos, ou seja, se o dividend yield dela em todos esses anos é maior do que zero, ela ganha uma classificação sim. Se ela não pagou dividendos em algum desses anos, ela ganha uma classificação não. Lembrando que a fonte de dados é o da ferramenta GuiaInvest. Então, se a ferramenta está trazendo algum dado errado, eu estou usando esse dado como base do estudo. E vamos dar uma olhadinha para entender mais sobre as características dessas empresas. São 474 empresas que estão nesse universo daquela tabela ali. E nessa primeira tabela aqui, eu dividi entre as empresas que dizem não, ou seja, elas não tiveram lucros constantes nesse período, e as empresas que dizem sim, tiveram lucros constantes nesse período. A gente vê a separação por setor e olha que interessante, eu também trouxe para essa tabela essa coluna aqui que fez uma média da média do dividend yield de todas as empresas daquele setor. Vamos entender aqui. Eu tinha uma coluna que pegou o dividend yield do ano de 2012 até 2016 e fez uma média para ver qual seria o dividend yield médio daquela empresa. Nessa tabela aqui, ele classifica por setor e aí pega todas essas médias e faz uma nova média. Então, é a média da média. E olha que curioso a gente observar. As empresas que tiveram lucros constantes, ela tem um pagamento de dividendos em média maior do que as empresas que não tiveram lucros constantes. E faz sentido. A empresa, para ela conseguir pagar dividendos, ela tem que ter lucro. Claro que às vezes ela pode não ter lucro e usar uma reserva para fazer um pagamento de dividendos, ou às vezes ela tem um lucro contábil e realmente o dinheiro para fazer o pagamento de dividendos não veio do lucro daquele ano, mas equalizando isso no longo prazo, a empresa não consegue ficar pagando dividendos de forma consistente, bons dividendos, se ela nunca tiver lucro. Outra coisa interessante da gente observar é que os bancos foi o setor que mais tem empresas que tiveram lucros constantes nesse período. E por fim, eu mostro aqui a proporção entre empresas que não tiveram lucros constantes e empresas que tiveram lucros constantes desse universo de 474 empresas. E essa tabela aqui de baixo, ela é bem parecida. A diferença é que o critério de não e sim não é mais em relação aos lucros constantes, mas sim ao pagamento de dividendos constantes. E olha que interessante, a proporção de empresas que não tiveram pagamentos de dividendos constantes é praticamente a mesma da proporção de empresas que não tiveram lucros constantes, corroborando aquela tese que lucros e pagamentos de dividendo, eles andam meio que lado a lado. Tá, já que agora a gente já entendeu os dados, vamos simular. Eu não conheço tantas ferramentas gratuitas para fazer esse tipo de simulação. Até se tu conhecer, deixa aí nos comentários para compartilhar com mais pessoas. E como é que foi feita essa simulação? Eu simulei um investimento em 10 empresas selecionadas aleatoriamente. Eu já fiz a seleção antes de começar a gravar o vídeo, mas depois que eu mostrar o resultado dessa carteira, eu também vou mostrar o resultado de uma carteira que eu vou selecionar com vocês vendo como é que eu estou selecionando de forma aleatória essas empresas também. E os investimentos foram feitos ali em janeiro de 2017 e cada empresa recebeu um aporte de R$1.000.
Tá, Felipe, mas por que tu escolheu essa data? É principalmente por causa da limitação da ferramenta. A ferramenta, pelo que eu vi aqui, não me deixava fazer simulações com dados anteriores a agosto de 2016. E aí eu resolvi escolher 1º de janeiro de 2017 para essa simulação, mas na verdade eu deveria ter escolhido abril de 2017, porque o investidor só ia ter acesso às demonstrações contábeis de 2016 ali por abril de 2017. Então na próxima carteira que eu for simular aqui, eu vou mostrar para vocês que eu vou botar essa nova data. E essas empresas, elas foram sorteadas somente do universo de empresas que tiveram lucros constantes. Então o filtro que o investidor teria feito para montar essa carteira seria apenas olhar anos de 2012 a 2016 e ver a empresa teve lucro em todos esses anos? Se sim, entrava na lista de possíveis selecionados. Vamos analisar o resultado da carteira. A gente já vê aqui, ó, que a carteira teve um resultado bem interessante. Olha o Ibovespa aqui, que é essa linha rosinha, e o CDI e o IPCA estão lá embaixo. Então parece que foi uma carteira bem vencedora até esse momento. A rentabilidade desde o início foi de 453% e foi mais de 1.500% acima do CDI. Essas aqui são as empresas que compõem a carteira: Banco ABC, Embraer, Unipar, Taesa, Alupar, Energias do Brasil. Curiosamente, tem 3 empresas do setor elétrico, mas foi de forma totalmente aleatória. Aqui a gente vê a participação que elas representam no momento atual. A gente já tem um indicativo aqui, se tu não sabia, que a Unipar teve uma revalorização absurda nesse período, e a gente vai ver isso agora no gráfico, quando eu vou soltando cada empresa de uma vez. Apareceu ali o Banco ABC ali embaixo, ali apareceu a Taesa, Alfa Consórcio, uma cotação toda estranha, nem sei que empresa é essa. Vocês estão vendo que a maioria desses investimentos, com exceção dessa Alfa Consórcio aqui, todos eles estão com rendimento abaixo do rendimento da carteira. Então, tem uma emissão ainda que vai estar com rendimento bem acima. Olha a Embraer aqui, lá embaixo. Se for olhar no último ano, ela tem uma rentabilidade bem interessante, mas historicamente é um setor complicado, setor de aviação. Tá um emaranhado de linhas, quase não dá para entender mais nada. Mas vamos ver a Unipar e vocês vão ver que o gráfico vai pegar uma escala totalmente diferente. Então essa carteira aqui, sorteada com base nesse critério aleatório, teve um resultado interessante. A gente já viu aqui comparação com o Ibovespa, mas a gente pode perceber através desse gráfico que basicamente quem levou esse resultado nas costas foi a Unipar. E se a carteira não tivesse a Unipar, qual seria o resultado? Por isso eu acho que merece a gente fazer uma nova simulação e acredito, vamos torcer para que a Unipar não caia nessa simulação. E outra coisa que é importante eu falar, eu achei esse site um pouco antes de gravar esse vídeo. Eu não validei os dados desse site. E lembra que a gente está falando de um simulador. E eu sei que eu já prometi para vocês que eu ainda vou fazer um vídeo mostrando na prática uma vez que um simulador deu um resultado bem diferente do resultado que eu vi com o meu dinheiro real. Então sempre tem um certo pezinho atrás com os simuladores, não importa quais sejam eles. Especialmente se não foi tu que construiu. E antes de eu mostrar o resultado dessa nova carteira sorteada, se tu tá gostando desse tipo de vídeo, lembra de se inscrever no canal, porque isso ajuda a fazer o conteúdo chegar cada vez em mais pessoas. Já te agradeço antecipadamente por essa ajuda. É só clicar para se inscrever e aproveitar os vídeos que já existem e os vídeos que ainda virão. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou sortear a carteira aqui, vocês vão ver. E eu confesso que eu tive um pouquinho de complicação, porque a função aleatória é um pouquinho chatinha. Eu tive que até ir aqui no Excel e dizer para ele parar de calcular as fórmulas, senão qualquer coisa que eu clicava, ele calculava uma carteira nova. Mas vamos botar para calcular uma carteira nova agora. Tem 20 empresas aqui e eu vou selecionar as 10 primeiras. E aqui só para a gente ter um perfil dessas empresas, dessas 20, nós temos 7 de utilidade pública, 4 setor financeiro, 3 consumo cíclico, materiais básicos 3 também, uma de bens industriais e 2 de consumo não cíclico. Eu falei que eu ia selecionar as 10 primeiras, vamos ver aqui. Até aqui já podemos ver que a Unipar não vai estar aqui, mas eu já bati o olho ali e eu já vi uma ação que eu acho que nesse período teve uma valorização bem expressiva. Será que tu sabe qual é? Te desafio então, pausa o vídeo e comenta agora qual é essa ação, se tu sabe qual ela é. Se não, fica até o final do vídeo que tu já vai descobrir e eu também vou ver se realmente eu tô com a cabeça boa, eu tô lembrando certo. E aqui tá o perfil das 10 ações que a gente selecionou aleatoriamente. Está bem distribuída nos setores, apenas o setor de utilidade pública tem uma concentração maior. Até fiquei curioso, vamos ver nos dados brutos. Das empresas que têm lucros constantes, o setor de utilidade pública é o segundo colocado com o maior número de empresas. E o segundo, o primeiro e o terceiro colocado tem um número bem maior de empresas do que
todos os outros. Todos eles somados, os 3 primeiros colocados, têm 127 empresas, enquanto que o total desse grupo de empresas de lucros constantes é 179 empresas. Por isso que existia uma probabilidade bem grande de ter uma concentração maior nesse setor, mas é do jeito que foi construídas as regras desse estudo aqui, não tem problema. A única coisa é que tinha que ter lucros constantes. Vou lá para o site para alimentar uma nova carteira. Aqui a gente está com uma simulação em branco. Vou começar a selecionar cada ativo. Nós vamos botar R$1.000 em cada um deles. E eu vou colocar para botar a data de aplicação, ia ser 1º de abril de 2017, mas é um sábado, então vamos botar 3 de abril de 2017. Valor R$1.000. Botar aplicar. Valor aqui relevante, é só vocês fazerem uma proporção para ver qual o valor que vocês investiriam. E aqui ele vai mostrando o resultado da nossa carteira até o momento. Como só tem um ativo, as duas linhas, a azul e a laranja, ficam mais ou menos em cima e até acaba produzindo uma outra cor que parece um roxo. Vamos seguir colocando. Olha aqui o que aconteceu. Dei o azar de pegar uma empresa que só teve o IPO depois da data ali de 3 de abril de 2017. Então, para ficar o estudo certinho, vamos voltar aqui e substituir essa empresa. Então, em vez de pegar a Neo3 Brasil, nós vamos pegar a próxima da lista, que é a Whirlpool. Agora é a nova composição de setores da nossa carteira. Vamos torcer para a gente não pegar mais nenhuma ação nessa situação. A Sanepar aconteceu uma coisa parecida. A Unity, que foi selecionada ali na carteira aleatória, ela não existia ali em 2017. Mas eu vou substituir pela ação preferencial. Não acho que vai ter problemas em relação a isso. Ufa, demorou, mas eu consegui colocar todas as empresas. Então nós temos todas as nossas 10 empresas aqui e vamos ver qual foi o resultado da carteira. E olha, de novo, parece que a carteira teve um resultado bem interessante em relação ao Ibovespa. Claro, quando a gente tirou o Unipar da jogada, a carteira perdeu um pouquinho da sua rentabilidade. Ela teve uma rentabilidade aqui de 221% desde o início, e da outra carteira que continha Unipar, acho que estava em torno de uns 451, se eu não me engano. Mas, comparando com o Ibovespa, as duas carteiras tiveram um resultado bem interessante. E agora vamos começar a adicionar aqui alguns ativos para a gente ver como é que foi o comportamento deles ao longo desse tempo e como que eles ajudaram a influenciar o resultado da nossa carteira. Eu já vou adiantar para vocês que a ação que eu tinha falado para vocês, que eu achei que sabia, que era que tinha um resultado muito expressivo nesse período, que ia estar carregando a carteira nas costas, não foi o que eu esperava. A que eu esperava teve um resultado bom, mas não foi tão bom quanto o outro que eu nem sabia. A Sanepar nesse período, a Alfa Consórcio, acho que ela entrou na outra carteira também com esse comportamento meio irregular aqui. Outra empresa que teve um comportamento praticamente em linha com o da carteira. Eu vou revelar para vocês que a empresa que eu achei que ia ter a maior valorização era a Ferbasa. Achei que ela ia carregar toda a valorização da carteira, porque eu li um estudo uma vez, que era um intervalo de tempo diferente, era um pouco maior, acho que era 25 anos. Ela tinha sido a empresa que tinha tido a maior valorização. Na verdade, não a maior valorização, o maior retorno total para o acionista naquele período de tempo. E era um estudo que usava a base de dados da Economática, que é muito mais robusta do que a gente está fazendo aqui. Vemos aqui que a Ferbasa realmente teve um resultado bem expressivo. Ela é a linha marrom aqui que está acima das outras aqui no final do período. Mas, vamos ver, teve uma outra empresa que teve um resultado muito superior. Não foi essa aqui, mas foi a Excelsior. Olha o resultado que ela teve nesse período. E, de novo, dentro da nossa carteira de 10 ações, nós tivemos uma ação que entregou um retorno muito maior do que todas as outras e acabou fazendo com que a tua carteira subisse como um todo. E isso não é um comportamento incomum de tu encontrar no mercado de ações. Vai ter várias ações que vão ter resultado ali na média, algumas piores, algumas melhores, e vão ter algumas poucas que têm o potencial de entregar um resultado muito melhor do que todas as outras. Então, tu está exposto a uma assimetria positiva, porque uma empresa só pode cair até zero, mas ela pode subir para um valor que não tem limite. E vamos para a conclusão do estudo. Tu está dizendo, Felipe, que é para a gente investir olhando só para o histórico de lucros da empresa,
Não, eu não estou dizendo isso. Esse estudo que eu estou apresentando aqui é interessante, mas não deve ser tomado como definitivo. Ele tem 2 problemas já de cara. Primeiro é que foi feito um intervalo de apenas 4 anos. 4 anos para renda variável é muito pouco para tu avaliar o resultado de uma estratégia de sucesso, que tu pode chegar e bater o martelo e dizer, essa é uma boa estratégia de ser seguida. E outro problema é que teria que ser sorteados muito mais carteiras e ter feito um tratamento estatístico para realmente verificar a consistência e o poder desses resultados. Mas a gente também sabe de outros estudos já feitos que no longo prazo existe uma tendência da cotação do retorno entregue ao acionista ele seguir o comportamento do lucro. Claro que a gente sabe que hoje tem empresas que não dão lucro ou que dão um lucro muito baixo, especialmente no setor de tecnologia, e tem as cotações lá em cima, ou tem umas valorizações muito expressivas. Mas isso acontece porque o mercado está comprando uma expectativa de lucros futuros. E existem sim estratégias chamadas de quantitativas em que tu investe com base em regras bem definidas. Tu não faz nenhuma análise individual dos investimentos que tu está colocando teu dinheiro. Mas para tu usar uma estratégia desse tipo, tu tem que ter um referencial teórico muito forte por trás dela e de preferência também um histórico dela funcionando na prática. Para deixar bem claro, eu não acho que tu deve usar apenas esse critério de lucro para fazer a tua estratégia de montagem de carteira. Mas de toda forma, eu achei bem interessante o estudo. Mas me conta abaixo o que vocês acharam. E se vocês tiverem novas ideias para outros estudos, deixem abaixo. Mas como eu falei no início do vídeo, sejam realistas com as ferramentas que eu tenho para trabalhar. Um grande abraço e até a próxima.